Você já parou para pensar qual que é o trabalho mais importante realizado dentro de uma casa espírita? Talvez você me responda assim: ah, Elisa, é o passe. E realmente, o passe é um trabalho importantíssimo dentro da casa espírita. Outra pessoa pode dizer assim: não, Elisa, o trabalho mais importante dentro de uma casa espírita é a reunião mediúnica. Aí outra pode pensar na palestra, outra pode pensar nos estudos da doutrina, outras podem pensar no atendimento fraterno. Aí tem também a campanha do quilo, a assistência social, as visitas, as atividades com as crianças de evangelização, os grupos de jovens. Enfim, uma casa espírita realmente tem muitas atividades e cada uma delas tem o seu valor inestimável. Mas hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu acho assim, para mim, é mais profundo, é mais importante. Porque você imagina assim, uma pessoa chega na casa espírita sofrendo. Ela está angustiada, está passando por problemas familiares terríveis, por problemas que machucam. Ela está com medo, ela está sem esperança, ela está angustiada, ela chega a estar depressiva. Ela toma um passe, aí lógico, ela vai sair dali mais tranquila. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Mas e depois? O que acontece quando ela volta para casa? Exatamente a mesma pessoa. Ela continua reagindo da mesma forma. Ela continua guardando a mesma mágoa, a mesma intolerância, o mesmo orgulho, a mesma dificuldade de perdoar. E é aí que está o ponto principal que eu quero trazer para você. Talvez o trabalho mais importante da casa espírita não seja fazer com que a pessoa se sinta melhor durante algum tempo ou apenas por algumas horas. O importante é ajudá-la a ser uma pessoa melhor ao longo do tempo. E olha que interessante que é isso. A casa espírita, ela pode oferecer o passe, ela pode oferecer a palestra, ela pode oferecer o estudo, ela pode oferecer o atendimento fraterno, ela pode oferecer assistência material. Mas tudo isso precisa, de uma certa maneira, fazer com que a pessoa olhe para dentro de si. Porque não adianta eu ouvir uma palestra maravilhosa sobre o perdão e continuar alimentando uma mágoa durante muitos anos. Não adianta eu estudar sobre a humildade e continuar achando que eu estou sempre certa, que eu não preciso mudar. Não adianta eu aprender sobre caridade e continuar indiferente em relação à dor do outro, à dor do meu próximo. E também não adianta eu frequentar a fraternidade espírita e ser muito benquista na fraternidade espírita e dentro da minha casa eu continuar tratando as pessoas com a mesma agressividade, com o mesmo desinteresse, com a mesma impaciência, com a mesma intolerância de sempre. Percebe? Na realidade, a transformação ela precisa sair de dentro da casa espírita e ir para dentro da nossa casa interna, do nosso eu interior. E isso está muito de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, que cobra da gente o nosso melhoramento individual, que é também o objetivo essencial da doutrina espírita, do espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que é muito conhecida. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. E talvez a pergunta não seja quantas vezes eu já fui na casa espírita? Não, a pergunta é a seguinte: o que a casa espírita está fazendo em mim? Porque simplesmente eu posso frequentar uma casa espírita durante anos e anos e anos e continuar sendo aquela mesma pessoa. Ou entrar naquela casa com um coração cheio de dificuldades e aos poucos começar a perceber que eu preciso me modificar, que eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso controlar melhor as minhas palavras. Eu preciso tratar o meu próximo, especialmente aquele que convive comigo no dia a dia, com mais amor, com mais carinho, com mais paciência. Eu preciso ser
menos orgulhoso. Eu preciso olhar o sofrimento do outro com mais compaixão, com mais empatia. E aí sim, aí começa o verdadeiro trabalho. E sabe o que é mais bonito? Isso não é uma transformação que acontece assim de um dia para o outro. E aí você percebe que ninguém dentro de uma casa espírita é perfeito. Aliás, ninguém entra em nenhum lugar em que todos sejam perfeitos. A perfeição ainda não é dessa terra. Nós estamos a caminho. E a pessoa que recebe a ajuda hoje, ela pode estar ajudando amanhã. Tudo muda o tempo todo. E com certeza, para melhor sempre. Aquele que chega lá hoje chorando, precisando de uma atenção especial, precisando de algum tratamento fraterno, daqui a algum tempo, pode ser ele que esteja amparando o irmão. Pode ser ele que esteja trazendo esperança para outra pessoa. É assim que funciona. Porque o voluntariado não é um trabalho para aquelas pessoas que já chegou pronta. Às vezes, quando a gente está tentando ajudar alguém, a gente percebe que nós que precisamos aprender mais e que aquele trabalho é que vai colaborar para esse aprendizado. Então, se você me perguntar agora, Elisa, qual que é o trabalho mais importante da casa espírita? E eu vou te responder. Para mim, é ajudar o ser humano a se transformar moralmente. O passe pode ser um instrumento. A palestra também pode ser um instrumento. O estudo pode ser um instrumento. A mediunidade, a assistência social, o atendimento fraterno, tudo pode ser um instrumento. Mas o objetivo não termina naquela atividade. O objetivo é que quando aquela pessoa que vai lá procurar uma ajuda, quando ela vai embora e encontra alguma dificuldade, ela vai saber reagir de uma maneira diferenciada. É quando alguém ofende essa pessoa, ela já não responde com ofensa, ela já não responde mais com agressividade. É quando ela erra e tem a capacidade de reconhecer que errou e começa até a pedir desculpas. É quando começa a perceber e a entender que perdoar não é aprovar aquilo que a pessoa fez, mas libertar o coração daquela prisão. É quando ela consegue olhar para a própria vida e pensar, nossa, eu já estou começando a mudar alguma coisa em mim, eu já estou conseguindo me melhorar. E aí vai ser este o sinal de que a casa espírita realmente está cumprindo com a sua missão. Ela consegue despertar dentro das pessoas que frequentam aquele desejo, e o reconhecimento de se sentir melhor, de ser uma pessoa melhor, uma necessidade de se melhorar. Então, ali, dentro daquela casa espírita, mesmo que ela seja pequenina, está acontecendo um trabalho enorme, uma verdadeira modificação do ser humano no sentido de melhorar-se moralmente. E aí, a gente vai perceber que o verdadeiro trabalho da casa espírita não é somente acolher as pessoas, mas é ajudá-las a se transformarem. E num processo de muita paciência, de muito amor, de muito carinho e especialmente de muito conhecimento. Porque quando a gente estuda e aumenta o nosso conhecimento, a gente amplia o nosso mundo. Quanto maior o nosso conhecimento, maior o nosso mundo. Eu sou Elisa e este é o canal E a Vida Fala. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe aí com os amigos e me segue para poder ajudar o canal, para que a gente possa fazer mais reflexões como essa. Conto com vocês. Abraço.